Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Luiz Carlos Burgos aqui mais uma vez. No vídeo de hoje continuaremos o nosso estudo sobre dinossauros da eletrônica, que é a nossa série que temos aqui no canal, onde estudamos eletrônica antiga, componentes e circuitos que não existem mais, ou se ainda existem, numa quantidade muito menor do que na época que eles eram populares. E hoje nós vamos falar da válvula heptodo. Heptodo vem do número 7, portanto é uma válvula que tem 7 elementos internos. A placa ou anodo, o catodo, que no caso dessa válvula é o tubo emissor de elétrons, ele conta como eletrodo, o filamento não conta como eletrodo. O filamento serve para aquecer o catodo. Porém, algumas válvulas não têm o tubo emissor de elétrons. O próprio filamento emite os elétrons para a válvula funcionar. Neste caso, o filamento é catodo também e ele conta como eletrodo. No caso dessa válvula, tem o tubo emissor de elétrons, que é o catodo, e o filamento só aquece. Portanto, o catodo conta como eletrodo e o filamento não. E mais 5 grades. Por isso que essa válvula também é chamada de válvula pentagrade, válvula de 5 grades. As 5 grades têm os seguintes nomes. Do catodo em diante, a primeira grade chama-se grade de controle do triodo. A segunda grade é a grade anódica. Como o próprio nome diz, ela funciona como um anodo, como se fosse uma placa do triodo. Nós temos a terceira grade, é a grade de controle do pentodo, G1P. A quarta grade é a grade de blindagem do pentodo. E a quinta grade é a grade supressora também do pentodo. Peraí, triodo, pentodo. Então quer dizer que esta válvula é como se fossem duas válvulas na mesma estrutura. Eu tenho um pentodo e um triodo, olha só. Aqui o catodo, grade 1 e grade 2. Aqui é um triodo. Placa, grade 3, grade 2, grade 3, 2, 1 e o catodo. Então aqui é outra válvula. Então aqui nós temos um pentodo e aqui nós temos um triodo, tá, pessoal? Então, como se fosse triodo e pentodo na mesma estrutura, é diferente disso aqui, ó. Isso daqui é uma válvula dupla, é um triodo e um pentodo no mesmo vidro, porém estruturas separadas. Pode ser que em alguns casos o catodo seja comum para os dois. Aqui é um catodo separado para cada um. Então isso daqui é uma válvula dupla, tá? Uma ECL82, ela tá aqui, tá vendo? Mas no caso, o heptodo é como se fosse um triodo pentodo na mesma estrutura. Tem uma estrutura só a válvula e como se fosse essas duas somadas, tá? Aqui a gente tem um modelo bastante comum, que foi bastante comum na época dos rádios AM valvulados, né? FM também. Nós tínhamos lá nos anos 40, 50 e 60 os chamados American Five Tube Radios, que eram os rádios americanos de 5 válvulas. E tinha uma válvula, essa daqui é miniatura já, né? Tinha uma outra anterior a essa, que era a 6SA7, 6SA7, que era maior. Essa aqui já era miniatura, é a 6B6. Ela funcionava como válvula no circuito de entrada do rádio, né? Ela era uma válvula conversora. Por quê? Porque ela convertia o sinal de entrada do rádio em FI, em frequência intermediária. E aqui é a 6BE6. Engraçado que a numeração americana de válvulas tinha o primeiro número que indica a tensão do filamento, 6 volts ou 6,3. Os outros dois números, no caso as letras, né? As outras duas letras indicam a função da válvula. E para você saber a função da válvula, você tinha que recorrer a um manual de válvulas ou um datasheet. E o último número é a quantidade de elementos internos ativos. No caso dessa válvula, não deveria ser um 7 aqui, deveria. Porém, aqui eles contam a grade anódica e a grade de blindagem do pentodo como se fosse uma única grade, porque elas são juntas, ó. Da mesma forma, a grade supressora ligada no catodo, mas ela conta também. Então aqui eles contam o catodo, grade de controle do triodo, a grade anódica e a de blindagem como se fosse uma única grade, a grade de controle do pentodo, a grade supressora e a placa. 6 eletrodos no total. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? É diferente aqui, por exemplo, da numeração europeia, né? Na numeração ou no código europeu, a primeira letra indica a tensão do filamento, começa com letra. A letra E indica 6,3 volts de filamento.
o C é um triodo e o L é um pentodo de potência. Se fosse um pentodo comum de baixa potência, seria um F. Tá? E esse 82 indica os parâmetros da válvula. Máxima corrente, máxima tensão, frequência, transcondutância. Isso você tem que olhar no manual de válvulas ou no datasheet. Tá? Pessoal, eu vou mostrar para vocês essa válvula aqui por dentro, como é que ela é, mas antes, se você gosta de fonte de alimentação, desse assunto, fonte, conversores DC-DC, quer aprender legal, a gente tem uma coleção de e-books aqui no primeiro link da descrição do vídeo, você pode adquirir por apenas R$50, são 5 e-books, são 4 de fontes e 1 de conversor DC-DC. Dá uma olhadinha, tem um e-book aí grátis, né, para você ver como é que ficou esse trabalho, é bem legal, vale a pena, o primeiro link na descrição do vídeo, tá bom? Se você está aqui pela primeira vez no canal, inscreva-se, ative as notificações. Se você gosta do nosso conteúdo, quer e pode ajudar o canal financeiramente, você pode mandar sua contribuição por depósito, via Pix ou tornar-se membro do canal. Com um pequeno valor por mês, clicando no botão Seja Membro, você assina o canal e nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os nossos queridos patrões. Você que é nosso membro do canal, muito obrigado pela contribuição que vocês nos oferecem, pela ajuda que vocês nos oferecem. Nesse caso, vocês financiam o nosso trabalho. Tá, pessoal? Muito obrigado mesmo. Tá bom? Tem live aqui no canal todas as sextas às 19 horas, não percam, tá? Pessoal, então voltando aqui ao caso das válvulas. Então, como é que é essa válvula aqui por dentro, ó? Olha que interessante como é que é essa válvula dentro. Então aqui a gente tem o anodo, ó, ela está desmontada aqui, né? Quebrada aqui, uma válvula desmontada. Então aqui a gente tem a placa ou anodo, que é essa estrutura toda aqui de metal. Aqui no meio a gente tem o filamento, o catodo, né? O catodo, o filamento, aqui não dá para distinguir muito bem, mas fica bem aqui no meio, tá? E depois vem as grades, ó. Essa daqui é a grade de controle do triodo, a primeira grade aqui, ó, G1T. Essa segunda grade, ó, que vai daqui para cá, é a grade anódica, é do triodo também. A terceira grade é a grade de controle do pentodo, que é daqui para cá. Tá? A quarta grade, essa aqui, ó, daqui para cá, é a grade de blindagem do pentodo. Olha como ela já é grande. E essa última grade maior de todas, ó, a última aqui que envolve o conjunto, é a grade supressora do pentodo, tá? Então é bem legal, bem interessante. Olha quanta grade tem aqui dentro. São 5 grades, né? Uma, é só contar pelo número de pinos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 grades. Tá bom, pessoal? Então é assim que é esta válvula. Bom, eu falei para vocês, pessoal, que essa 6B6, como era a 12B6, só que a tensão de filamento diferente, que a 6B6 é para ser alimentado os filamentos em paralelo. E a 12B6, os filamentos em série. Tinha a 6SA7, a 6SA7 era a equivalente dessa. Só que ela era maior, né? E tinha a base de baquelite. Essa aqui tem a base de vidro. Essa válvula aqui é conversora, olha que interessante. Aqui a gente tem um circuito de um sintonizador muito simples, onde nós temos a válvula 6B6 aqui na entrada. Aqui o circuito de sintonia, o sinal da emissora sintonizada entra na grade de controle do triodo, a terceira grade aqui, ó. E a primeira grade, que é a grade de controle do triodo, faz parte do oscilador local, tá vendo? E o catodo vai ligado no oscilador local também. Então a gente tem a primeira grade e o catodo funcionando como oscilador local. O legal dessas válvulas é que o acoplamento entre o triodo e o pentodo é feito pela capacitância interna. Tá vendo que tem uma capacitância interna aqui entre as grades. Então o sinal é transferido do triodo para o pentodo por dentro da válvula. Não tem, como essa aqui, por exemplo, essa daqui, o sinal que sai na placa de um é transferida para a grade da outra por um capacitor no caminho. Essa aqui não. Essa aqui, a própria capacitância interna transfere o sinal de uma válvula para outra. Então o sinal do oscilador é transferido aqui para a grade de controle junto com a emissora sintonizada, a grade de controle do pentodo, e na placa da válvula sai o sinal de FI filtrado por essa bobina. Depois tem essa válvula aqui, duplo diodo, funciona como válvula detetora ou demoduladora, e o áudio entra no triodo aqui, ó, que vai ser amplificado e vai para outra parte, no caso, um amplificador de potência, tá?
Então é bem interessante que essa válvula aqui, o triodo dela, a parte de baixo, funciona no oscilador local e o pentodo no circuito de sintonia. A mistura dos dois sinais é feita internamente pelos circuitos de grade das válvulas. Bem legal. E aqui na placa já sai o sinal de FI filtrado pela bobina, tá? Pessoal, aqui a gente tem uma válvula que é a 6CS6. Essa válvula foi construída, é uma válvula heptodo, uma pentagrade, usada como separadora de sincronismo nos televisores valvulados. Essa válvula era uma válvula muito interessante, ela era fabricada só para isso, para funcionar no sincronismo dos televisores. O que que ela faz? Duas coisas. Ela separa os pulsos de sincronismo do sinal composto de vídeo e cancela os ruídos que tem nesses sinais. Então essa válvula é separadora de sincronismo e canceladora de ruídos ao mesmo tempo. Como é que ela faz isso? Observe que a grade de controle... aqui não é representada a grade supressora. Essa grade aqui de cima, ó, tem nela, mas ela não está representada aqui no esquema. Tá vendo que só tem 4 grades? Porque o esquema não representou essa, tá? Porque ela vai ligada ao terra ou na tensão do catodo. Então não faz diferença. Então, quer dizer, para o funcionamento da válvula faz, não faz diferença no esquema, tá? Muito bem. Então como é que funciona essa válvula? A grade de controle do pentodo é polarizada com uma tensão bem negativa mesmo. E ela recebe o sinal composto de vídeo aqui, de modo que durante a imagem, o sinal não consegue fazer essa válvula conduzir. Quando, observem, durante o vídeo, a tensão aqui fica muito negativa, a válvula não conduz. Agora, durante o apagamento, a partir do apagamento fica na parte de cima do vídeo, tá? O nível de preto. Então, durante o apagamento, essa válvula começa a conduzir. E é exatamente lá na parte do apagamento que ficam os seus pulsos de sincronismo. Então essa válvula só vai conduzir durante os impulsos de sincronismo. E aqui na placa dela só vai sair o sincronismo. Entra o sinal composto todo na grade e aqui na placa só sai o sincronismo, horizontal e vertical, que depois serão separados e cada um vai para o seu circuito, né? O pulso de sincronismo horizontal vai para o circuito horizontal e o pulso de sincronismo vertical vai para o circuito vertical. Beleza? Muito bem. E o cancelamento de ruídos? O cancelamento de ruídos é feito pelo triodo dela, né? Pela primeira parte da válvula. Aqui no triodo entra esse mesmo sinal, só que invertido. Só que menor e invertido, tá? De modo que entrou aqui, ele vai passar para a grade de controle da válvula aqui por dentro, ó. O sinal vai entrar por aqui, vai sair aqui na grade de controle e vai se somar com esse. Como o sinal que entra aqui na grade de controle do pentodo e na grade de controle do triodo estão invertidos, eles serão subtraídos. Então quer dizer que vai diminuir um pouco o ganho da válvula, mas em compensação, distorções, ruídos, etc. serão eliminados. Então aqui na grade da válvula a gente vai ter o sinal de sincronismo limpo, isento de ruídos, tá? Então entra o sinal composto de vídeo aqui numa fase e entra o mesmo sinal composto de vídeo menor na grade de controle do triodo. O sinal da grade de controle do triodo vai passar para a grade de controle do pentodo, vai se somar com esse, vai subtrair esse, e aí diminui um pouco o ganho da válvula, mas em compensação elimina ruído, elimina distorção, e aqui a gente tem o sincronismo limpo, tá? Então essa válvula faz isso. Ela soma os dois sinais de sincronismo, eles estão invertidos, eles vão ser subtraídos, não muito, porque esse sinal é muito maior do que o que entra aqui, mas aí você consegue eliminar ruído e distorção. E aqui a gente sai somente com o sincronismo. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido o funcionamento dessa válvula heptodo, né? Então o heptodo, como eu falei para vocês, é uma válvula com duas válvulas da mesma estrutura diferente, válvula dupla. Ela não é uma válvula dupla. Ela é uma válvula única, porém ela funciona como se fosse um triodo e um pentodo juntos na mesma estrutura. Aonde que você vai encontrar ela? Por exemplo, sintonizador dos rádios AM/FM como conversora, emissora entra no pentodo, oscilador no triodo, e soma os dois sinais por dentro da válvula. No separador de sincronismo de alguns televisores, na grade do pentodo entra o sinal composto de vídeo maior,
Na grade de controle do triodo entra ele menor, esses sinais são subtraídos e na placa da válvula eu vou ter o sincronismo isento de ruídos. Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, seja educado nos comentários. Aproveitem a nossa promoção aqui dos e-books. Primeiro link na descrição do vídeo e nos veremos numa próxima aula. Beleza, pessoal? Então, até a próxima.